Deixa eu cumprimentar vocês primeiro. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Henrique. Nós vamos ter eu vou ter o privilégio de acompanhar vocês nessa reta importantíssima da vida de vocês, trabalhando uma disciplina que para muitos é um bicho, mas para vocês não será. A gente vai enfrentar a disciplina de Direito Administrativo com bastante tranquilidade. O meu objetivo é justamente fazer com que vocês entendam essa disciplina de uma forma fácil, didática. A minha preocupação é justamente facilitar, mastigar o assunto, apontar para vocês exatamente o que é que você precisa saber, o que é que você precisa aprender, o que é que você precisa decorar, aquilo que você precisa fixar, como você faz para fixar e como a banca costuma cobrar aquilo de maneira a induzir você a erro. Então, as dicas que vocês precisam dominar para enfrentar a disciplina de Direito Administrativo, elas serão todas trabalhadas aqui, em sala de aula. Então, o meu objetivo é facilitar a vida de vocês. A finalidade do professor aqui é ser um facilitador da vida de concurseiro, que eu já sei que é bastante exaustiva, é bastante difícil, e o que tiver ao meu alcance pode ter certeza que eu irei auxiliá-los, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar algumas questões. Fiz questão de trazer uma interdisciplinaridade nessas questões. Hoje nós vamos ver questões principiológicas, dos princípios da administração pública. Nós vamos ver questões sobre atos administrativos. Vamos ver questões sobre poderes administrativos. Vamos trabalhar questões sobre licitações e contratos. E vamos trabalhar algumas questões sobre noções gerais do direito administrativo, imiscuído isso em cada questão. Então, esses pontos, nós vamos trabalhar sempre revisando, ou seja, vou ser muito sincero, bastante honesto com vocês. As questões é só uma desculpa que nós temos de revisar o assunto do zero. Eu quero que a gente tenha, finalizando esse conteúdo, enfrentado grande parte do edital, começando do zero mesmo, só que já providenciando para que vocês ficarem atentos. Olha, não adianta eu também perder muito tempo com detalhe agora. O que eu quero é saber como é que a banca cobra, já respondendo questão, enfrentando a grande dificuldade do aluno, que é a questão em si. Ter coragem de responder questão. E mais do que isso, ter coragem de errar. Né? Agora, vejam bem, treino é treino, jogo é jogo. O nosso objetivo aqui é trabalhar em cima do erro, para que vocês visualizem quais são as suas dificuldades. À medida que vocês forem encontrando quais são as suas dificuldades e os seus pontos fortes também, a gente vai trabalhando novos métodos também. Vocês vão ver, eu sou bastante visual. A minha aula é bastante desenhada. Os alunos que já me conhecem sabem que a aula termina, a gente coloca a mão no gelo, porque realmente é aula de munheca. O meu objetivo é que o caderno de vocês seja o seu material de revisão. Eu respeito demais o caderno de vocês. E eu espero que vocês façam a mesma coisa. Respeitem o caderno de vocês. A gente precisa desenvolver técnicas para que fixe o assunto. De nada adianta você estudar o assunto e entender agora, daqui a um mês, daqui a 2 meses, não lembrar mais do que estudou e não ter aquilo de forma resumida para que você possa sempre poder revisar e dessa forma não se perder. Vejam bem, eu repito isso sempre. Aprovação em concurso público não é inteligência, é estratégia. É preciso que você desenvolva uma estratégia que lhe apeteça, que faça com que você mostre seus pontos fortes e trabalhe seus pontos fracos, tá certo? A nossa aula vai ser bastante elucidativa, vai ser de munheca mesmo. Volta e meia eu vou estar dizendo, ó, anotem isso. Anotem isso. O exemplo é esse. Gravem esse exemplo, que com esse exemplo você vai lembrar o que é essa coisa. Tá certo? Observem e vejam bem. Eu sou um professor bastante disponível. Pode ser que eu não responda de imediato, tá certo? Mas assim que possível eu vou responder. Em sala, aqui, por exemplo, nós tivemos uma semana recente sobre o concurso da UFAL, recentemente agora, e eu já tenho que responder essa prova, inclusive comentar essa prova para os alunos. Estou devendo isso aos alunos, como também estou devendo resposta para alguns alunos aqui da turma, da turma da Civil aqui. Mas veja, assim que eu posso, eu respondo de imediato, orientando, e inclusive estou à disposição para que vocês possam contar conosco como facilitadores mesmo nesse caminho da aprovação. Beleza? Então, se vocês quiserem, meu Instagram é @carlos.henriquegomes. @carlos.henriquegomes. Estou à disposição, se quiserem, podem falar, tirar dúvidas, discutir as questões, que assim que possível eu darei resposta. Tá certo? Agora vamos para o que interessa, que é
assunto e munheca. Beleza? Vamos lá. Olhem só. Para que você entenda qualquer questão em matéria de direito administrativo, antes de qualquer coisa, você precisa entender de princípios da administração pública. Não tem como partir de algo diferente disso, não. Princípio, pessoal, é uma orientação. Imagine princípio como uma luz. O princípio é isso aqui, é uma luz. É ele que ilumina, é ele que permite que você... Mas não olhe muito não, porque agora eu perdi a visão totalmente. É ele que ilumina e que orienta aquilo que você deve fazer e como você deve fazer. Veja bem, os princípios da administração pública são vários. São vários, não são apenas 5. Mas esses 5 estão expressos no nosso texto constitucional, especificamente no artigo 37. No artigo 37 da Constituição Federal de 1998. CF, Constituição Federal, 88, porque foi promulgada em 1988. No artigo 37, esses 5 princípios estão lá expressos. Para além desses princípios, existem vários outros. Mas esses outros princípios que estão implícitos, eles já obedecem àquilo que esses 5 já orientam. Então, para que você não esqueça, isso já é de praxe da vida do concurseiro, essa palavrinha, o LIMP. Né? Então, o que é que significa cada um? Vamos juntos. O L significa... O I significa... O M significa... O P... O E... Vamos entender o que é que significa cada um. Bora? Vamos lá. A legalidade. O princípio da legalidade orienta no sentido de que, veja bem, a administração pública deve respeitar aquilo que a lei diz. Você, na sua vida privada, na sua vida pessoal, você pode escolher qualquer supermercado para fazer sua feira. Né? Você pode escolher qualquer loja para comprar sua roupa. Você precisa escolher, você tem essa discricionariedade, você tem essa liberdade. O administrador público não. O administrador público só deve fazer o que a lei permite. O administrador público só deve fazer o que a lei permite. O administrador público só deve fazer o que a lei permite. Por que isso é importante, pessoal? Porque nós, particulares, podemos fazer tudo que não é proibido. Tudo que não é proibido. Já o administrador público só deve fazer o que é permitido. Vocês viram a diferença? Você pode fazer tudo o que não é proibido. Mas o administrador público só pode fazer o que é permitido. Ou seja, o nosso rol particular é muito maior do que o rol do administrador público, que é bastante restrito, é bastante pequeno. Porque ele tem inúmeras legislações para obedecer. Tá certo? Isso é o que aponta o princípio da legalidade. O princípio da impessoalidade, ele trata de um tratamento igualitário. O administrador público não pode tratar determinada pessoa com privilégios em detrimento de outra pessoa. O administrador público deve tratar todos de forma igual, isonômica, de maneira a garantir a impessoalidade. Através do princípio da impessoalidade, o que é que você faz? Você pega a figura do governante e diz, olha, o que você é, de onde você vem, pouco importa. O que importa é a lei. E aí as pessoas que você conhece também, não é porque você conhece ela, não é porque você tem uma relação com ela que você pode privilegiar. Então, o que visa o princípio da impessoalidade é garantir o tratamento sem disparidade, sem diferença, sem distinção. Um tratamento isonômico, igualitário para todos. Beleza? Entenderam? Princípio da moralidade. Sinônimo de moralidade é boa-fé. Boa-fé. Probidade. Honestidade. Sinônimo de moralidade é boa-fé. Honestidade. Então, quando a gente diz que a administração pública deve respeitar o princípio da moralidade, a gente está dizendo, olha, o administrador deve ser honesto. O chefe do executivo, os membros do legislativo, assim como o do judiciário, devem obedecer o princípio da moralidade.
eles devem ser probos, honestos. E aqui, quando nós falamos de moralidade, nós precisamos falar muito sobre nepotismo. Por quê? Nepotismo é a utilização da sua condição de administrador público para favorecimento de seus familiares, de pessoas com quem ele tem vínculo. Então, a partir do momento que o administrador público se utiliza da sua função para beneficiar a sua família, ele está violando o princípio da moralidade, automaticamente também o da impessoalidade, porque ele está agindo de forma moral, exatamente. Ele age com nepotismo. Tá certo? Publicidade. O princípio da publicidade é um princípio que representa a transparência. Se quiserem, a palavra-chave do princípio da publicidade é transparência. Pessoal, para que o princípio da publicidade tivesse efetividade, foi preciso desenvolver uma lei chamada Lei de Acesso à Informação, a LAI. Lei de Acesso à Informação. O que é que diz a Lei de Acesso à Informação? A Lei de Acesso à Informação diz que, olha, as informações que cabem à população devem ser facilitadas o acesso à população. Não pode o administrador público restringir o acesso da população a essas informações. Toda informação, qualquer cidadão pode ter acesso? Não. Existem informações que são sigilosas. E essas informações sigilosas, lógico, se são sigilosas, é porque não pode ser dado acesso a qualquer pessoa. Certo? Mas até, pessoal, até as sigilosas, elas têm um prazo. Uma informação sigilosa, sabe o que é o significado dessa palavra? Informação sigilosa. Uma informação sigilosa é uma informação temporariamente inacessível. É uma informação que, por determinado tempo, não pode ter acesso. Temporariamente. E não para sempre, não é permanente. Justamente por quê? Porque nós temos a prerrogativa da publicidade. A população deve ter acesso à informação. Mas existem algumas que, por N motivos, segurança nacional, interesse público, existe e ainda é restrito. A Lei de Acesso à Informação, ela visa justamente viabilizar o acesso à informação, garantir o acesso à informação e regulamentar isso, dizer como. Se eu solicito, vamos lá, você, servidor público, vai e solicita determinada informação. A administração pública, como é que ela responde? Com quanto tempo? Ela pode responder isso quando ela quiser, da forma que ela quiser? Se ela não responder, fica por isso mesmo? Não, existe todo um regramento. E esse regramento é disponibilizado através da LAI, da Lei de Acesso à Informação. E o princípio da eficiência? Pessoal, o princípio da eficiência trata de grandezas inversamente proporcionais. É isso aqui, ó. Olha o que diz o princípio da eficiência. Eu quero o maior resultado gastando o menos possível. É isso que é o princípio da eficiência. Alcançar resultados bons gastando menos, pouco. Quanto menos, melhor. Quanto mais resultados, melhor. Entendeu? São grandezas inversamente proporcionais. É isso que visa o princípio da eficiência. Mas olha, já é importante a gente começar a entender essas cobranças em concurso. Ó, o LIMP, até aqui, sem o E, já estava previsto no texto da Constituição originário. Houve uma emenda constitucional que trouxe o princípio da eficiência. Ou seja, o princípio da eficiência não estava no texto originário de 1988. Ele veio depois, 92. Quando ele veio justamente para garantir que ele dizia, olha, você obedecer à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade, mas isso não ser de forma eficiente, você precisa atentar. É preciso respeitar a eficiência também. É preciso respeitar, é preciso dar valor ao princípio da eficiência. Agora, o que é que você não pode? Você não pode fazer com que a eficiência se sobreponha à legalidade. Aí você não pode. Eu dou sempre esse exemplo que aí vocês vão fixar para sempre. Vamos lá, seu nome? O Thalisson. Vamos supor que eu seja a administração pública, certo? Eu abro um processo licitatório para a contratação de cadeiras. Veja, eu sou a administração pública e quero contratar cadeiras.
o valor da proposta é R$200.000. Aí vem o Thaleson e diz, ó, eu faço por 100 mil. E aí você não licita. Você não faz licitação, não. Porque nenhum candidato vai fazer por R$100.000. Ou seja, indiscutivelmente, essa é a melhor proposta para você. Ninguém vai fazer por metade do preço isso. E ele ainda disse, ó, eu garanto a mesma qualidade. A mesma qualidade. Pessoal, essa seria a proposta mais vantajosa? Sim. Por quê? Porque seria o resultado bom com o menor custo possível. Mas isso violaria a lei, porque a lei diz que nessa situação deve licitar. Então não pode uma proposta, ainda que seja mais vantajosa, violar a legalidade. A eficiência não se sobrepõe à legalidade. Tá certo? Beleza? Pois bem, é isso que eu preciso que vocês saibam de pronto, pelo menos de pronto agora, sobre os princípios da administração pública. Beleza? Que é interessante, isso é uma orientação. Que a partir da nossa próxima aula de Direito Administrativo, vocês peguem esse material que vocês estão coletando hoje e passem para folhas de ofício, Chamex mesmo. E aí, ó, falamos, isso aqui não é sobre princípios? Toda vez eu vou titular o assunto. Isso aqui não é sobre princípios? Pronto. Nessa folha você só vai botar princípios. Então, na próxima vez que a gente for tratar de princípios, você vai dando continuidade nessa mesma folha. E depois em outras folhas, lógico. Aqui é atos de administração pública. Você só vai colocar numa folha só. Ato da administração pública. E depois você vai dando continuidade. Porque volta e meia, o meu objetivo é misturar questões de diversos temas, porque na prova vai vir misturado. Eu preciso que vocês já estejam habituados a responder essas questões envolvendo tudo. Mas para que didaticamente você tenha um material de revisão organizado, é interessante que você faça essa divisão no material de revisão. Mas as questões vão vir misturadas porque no concurso vem misturado. E a gente tem que estar preparado para conviver no concurso. Beleza? Vamos lá. Atos administrativos. Atos administrativos são atos produzidos no exercício da função administrativa. Vamos lá. Ações podem ser particulares e ações podem ser públicas. No momento em que a administração pública age, ela age através de atos administrativos. Então, são atos produzidos no exercício da função administrativa. Ele pode ser realizado por um agente público ou, e por isso que eu coloquei de vermelho, essa frescura aqui de cores diferentes não é frescura à toa, não. O objetivo é justamente fazer com que vocês usem isso como ponto de alerta, para fixar mesmo. Inclusive particular em colaboração. Então, veja, ainda que você não seja um agente público, mas você é um particular que está atuando em colaboração com a administração pública, você também, aquele ato que você exerce, que você executa, é também um ato administrativo. Beleza? Então, vamos lá. Um terceirizado, um funcionário terceirizado, ele não é um particular em colaboração? Se ele é um terceirizado na UFAL, por exemplo, ele não é um particular em colaboração? Nesse momento, são atos administrativos. Tá certo? Vamos lá. Regido pelo direito público, sujeito ao controle judicial. Então, veja só. A administração pública age aqui e tomou determinada decisão. O poder judiciário depois pode ir lá e controlar essa decisão e dizer, ó, isso aqui que você decidiu, a partir de agora não produz mais efeitos. Mudou. Estou suspendendo essa decisão. Vamos lá, quantas vezes isso não acontece em concurso público mesmo? Né? Concurso público tem uma lista, aí alguém recorre e discute que naquela lista chamou-se o terceiro colocado e o segundo colocado não foi chamado. Isso acontece sempre. E aí o que acontece? Aquele que foi o segundo colocado prejudicado vai ao judiciário e reclama, ó, eu fui prejudicado porque não obedeceram à lista. Veja, a administração pública tomou uma decisão, veio o judiciário e disse, ó, essa decisão não vai mais produzir efeito, isso é injusto, isso é legal, isso aqui está violando tais princípios e, portanto, deve ser suspenso. Tá certo? Então, ó, os atos administrativos são produzidos no exercício da função administrativa, pode ser realizado por um agente público ou por um particular em colaboração.
regido pelo direito público e sujeito ao controle judicial. Agora, ó, isso que eu estou dizendo para vocês é para aprender. Mas isso que agora, essa tabelinha, é para decorar. Essa tabelinha é para ter na ponta da língua. Na ponta da língua. Que são elementos do ato administrativo. Precisa saber. Quais são os atributos, as características do ato administrativo. Precisa saber. Precisa ter isso decorado. Aprendido e decorado. Não basta só saber, é preciso fixar de vez na cabeça isso. Vamos entender o que é que significa cada uma. Beleza? Vamos lá. Um ato administrativo tem como elemento a competência. Isso significa que tem atos que o prefeito pode, mas o vereador não pode. Ou seja, só o prefeito é competente para determinado ato. Tem ato que o vereador pode, mas o prefeito não pode. Ou seja, apenas o vereador é competente para determinado ato. Então, a competência aqui não quer dizer competência no sentido de ser responsável, de ser competente. Não. É no sentido de estar na sua órbita de atuação. Isso aqui é o que ele pode ou não fazer. Ele está autorizado ou não por lei a fazer determinado ato. Tá certo? Ainda, a finalidade. Pessoal, essa finalidade aqui é uma finalidade mediata. Anotem aí. Finalidade mediata. Certo? Enquanto que o motivo, ele é imediato. A finalidade é imediata e o motivo é imediato. Qual é a finalidade imediata de um ato administrativo? O interesse público. Sempre. O interesse público. Qual é a finalidade de todo ato administrativo? Atender ao interesse público. Então, um ato administrativo que visa atender interesses privados são atos ilegais. Tá certo? Vamos lá. Finalidade imediata é o interesse público. A forma. Todo ato deve ter uma forma. Então, um decreto tem uma forma específica. Um parecer tem uma forma específica. Uma decisão tem uma forma específica. Essa forma deve obedecer a determinada publicação. Então, vamos lá. Você, na administração pública, quer fazer uma licitação. Essa licitação vai ter um edital. Esse edital precisa ser publicado. Tem que ser publicado no Diário Oficial, precisa ser publicado em um mural de ampla circulação, precisa ser publicado em jornais. Veja, existe uma forma a seguir. Uma decisão, quando é tomada pelo juiz, essa decisão precisa ser protocolada e divulgada através dos sistemas do judiciário. Então, veja, existe uma forma para ser obedecida. Então, vamos lá. Todo ato administrativo deve ter um sujeito competente para tomá-lo, tem uma finalidade específica, que é o interesse público, deve ter uma forma, deve ter um motivo. O motivo é o imediato. Então, vamos lá. Eu faço uma exoneração do servidor. Naquele momento, eu vou ter uma portaria, aquela portaria diz, ó, estou exonerando determinado servidor. Estou demitindo determinado servidor. Qual é o motivo? Exoneração do servidor. Ou seja, é um motivo imediato para atender o interesse público. Ou seja, motivo e finalidade são coisas diferentes. A finalidade é o interesse público, o motivo é o imediato. Certo? Então, vamos lá. Eu publico um edital de licitação. Qual é o motivo? Uma licitação. É óbvio. Eu só estou alertando isso porque você precisa saber o que é motivo e o que é finalidade. São coisas distintas. E o objeto? O objeto vai ser exatamente a licitação em si, a exoneração em si. Veja, é o que se faz naquele momento. Ali é sem a especificidade do motivo. Tá certo? É o objeto. Os atributos são esses. Primeiro, presunção de legitimidade. Pessoal, presunção. O que é presunção? O que é presunção? Presunção é certeza? Não.
Se você presume que algo é legítimo, você presume. Significa que depois pode ser que você chegue à conclusão que não era, exatamente. Todo ato administrativo tem uma presunção de legitimidade. Então você presume que ele é legítimo. Mas pode ser que venha o Poder Judiciário depois e diga, ó, não é legítimo não. Então é uma situação de presunção de legitimidade. É de certeza de legitimidade? Não. É de presunção, que é diferente. Certo? Uma suposição. Autoexecutoridade. Ele mesmo se aplica sem pedir permissão a ninguém. Ou seja, ele é autoexecutório. Ele mesmo se aplica. Então, vamos lá. Se o prefeito quer demitir alguém, ele precisa pedir o juiz para demitir? Não. Ele mesmo demite. Agora, se o servidor que foi demitido se sentir lesado, vai lá no judiciário e o judiciário pode dizer, não, reingresse a carreira. O prefeito agiu com ilegalidade. Deu para entender? Então, ó, todo ato é presumidamente legítimo. Todo ato é autoexecutório. Significa que ele não precisa pedir permissão a ninguém. Tem tipicidade, ou seja, está previsto em lei. O que é que significa tipicidade? Previsão legal. Previsto em lei. E, por último, imperativo. Por quê? Porque deve ser obedecido. É uma ordem. É uma ordem. Você, querendo ou não, deve obedecer. Então, você foi demitido. Você é um servidor e foi demitido. Independente de você querer ou não ser demitido, você vai ter que obedecer. Aí você vai e recorre para o judiciário. Pode recorrer ao judiciário? Pode. Aí o judiciário pode rever o ato e reingressar você à carreira. Mas você não pode, dizer, me recuso. Por quê? Porque todo ato administrativo tem presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Beleza? Isso é o que eu preciso que vocês saibam por hora de atos administrativos. Vamos lá. Poderes administrativos. Aqui, pessoal, em carreiras policiais, nós temos alguns assuntos que sempre caem. Sempre caem. Princípios cai sempre. Poderes cai sempre. Agentes públicos, servidores públicos, cai sempre. Então, vai fazer uma prova de carreiras policiais, vamos supor, você está de última hora, não estudou nada, quer estudar algo que vai cair, pronto, você estuda essas três coisas. Princípios, poderes e servidores públicos. Sempre cai. Só que aí, e aí é que vocês precisam da expertise que a gente tem aqui, quando poderes caem, eles envolvem com atos. Aí você precisa entender ato para poder responder a questão de poderes. Qualquer questão que caia sobre essas disciplinas são sempre baseadas nos princípios. Então, precisa entender de princípio. Então, necessariamente, é preciso que você tenha um domínio geral da disciplina para não incorrer em erro. Mas, numa situação de desespero, né, estuda-se esses três assuntos. Como é um assunto que eu preciso dar um destaque bem pertinente aqui, preciso dar uma atenção bem específica a eles, eu vou trazer ele hoje de forma genérica e nós vamos dedicar uma aula específica para a gente enfrentar poderes. Tá certo? Mas eu já quero introduzir esse assunto aqui para vocês, porque logo, logo eu vou indicar também uma bateria de questões, quando a gente enfrentar as questões que nós temos aqui. E aí eu preciso que vocês tenham esse know-how que eu vou passar agora. Beleza? Vamos lá. Os poderes administrativos. Poderes discricionários. São poderes que o administrador público tem liberdade. A palavra-chave aqui é liberdade. Discricionariedade. Liberdade. 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 Eita, perdão. Foi. Ah, eu entendi por quê. Vou explicar. Vocês vão fazer o seguinte. No caderno, eu vou falar algumas observações sobre cada um desses poderes e eu preciso que vocês anotem. Tá certo? Mas vai ser coisa pequena. Vamos lá. Poder discricionário. Vamos lá. Uhum. Poder discricionário. Uhum.
Poder discricionário. Vamos lá? Coloquem aí. Liberdade. Liberdade. Pessoal, respeitem o caderno de vocês. Certo? Respeitem o caderno de vocês. Lembrem-se, é esse material aí que você está produzindo agora que eu quero que acompanhe vocês até o momento da sua aprovação. Então, é importante que vocês já aproveitem esse caminho. Veja, cada dia é um dia. A gente está aqui num caminho que vai ser um caminho longo até o dia da aprovação. E é um caminho que é suado, que é sofrido mesmo. Mas a gente tem que começar do ponto... Sempre tem que ter um início. O início é hoje. Então, respeitem esse material. Tá certo? Vamos lá. Anotem aí. Liberdade. Segundo ponto. Admite juízo de conveniência e oportunidade. Admite juízo de conveniência e oportunidade. Admite juízo de conveniência e oportunidade. Ó, o juízo de conveniência e juízo de oportunidade nós chamamos de mérito administrativo. Mérito administrativo. Juízo de conveniência e de oportunidade. Nós chamamos de mérito administrativo. Certo? Coloquem aí. Onde vocês colocaram liberdade? Coloque assim, na frente de liberdade. Mas respeita a lei. Ou seja, tem liberdade, mas a liberdade está restrita à lei. Mas respeita a lei. Mas respeita a lei. Terceiro ponto, anotem aí. Controle judicial. Controle judicial. É o terceiro ponto. Terceiro ponto. Controle judicial. Apenas sobre aspectos vinculados. Controle judicial apenas sobre aspectos vinculados. Controle judicial apenas sobre aspectos vinculados. Vamos lá. O que é que isso quer dizer, pessoal? O juiz só pode controlar aspectos vinculados. Aquilo que for conveniência e oportunidade, não pode. Por quê? Porque é da conveniência e oportunidade do julgador. Aliás, do administrador, do prefeito. Então, vou dar um exemplo. Vamos lá. Vocês sabiam... Vou passar uma informação, mas eu acredito que todo mundo sabe. As verbas de educação, o dinheiro que a prefeitura recebe, por exemplo, de educação, é um dinheiro carimbado. É um dinheiro vinculado. Ou seja, o prefeito só pode gastar aquele dinheiro com educação. O dinheiro que vem para a saúde é um dinheiro também carimbado, dinheiro vinculado. Então, o prefeito só pode gastar aquele dinheiro com saúde. Então, se o prefeito pega uma parcela de dinheiro da educação e gasta com saúde, ele está violando o mérito administrativo. Ele tem conveniência e oportunidade sobre isso? Não. Ele está desobedecendo um ato vinculado. Aí o Poder Judiciário pode reivindicar e apontar ilegalidade. Agora, o prefeito recebeu 100 mil reais para gastar na administração. E ele decidiu dedicar 50 mil reais para a Secretaria de Agricultura e 50 mil reais para a Secretaria do Meio Ambiente, que não tem nenhuma vinculação. Ele pode fazer isso? Pode. Então o Poder Judiciário pode ir lá e dizer, prefeito, você está distribuindo esse dinheiro errado? Não, não pode. Ou seja, só cabe controle... Por isso que vocês anotaram aí, ó. Leiam aí a última frase, ó. Controle judicial incide apenas sobre os aspectos vinculados. Não pode o Poder Judiciário controlar o que é mérito administrativo. Entendeu por que não está o controle? Pronto. Agora vamos para o hierárquico. Bota uma palavrinha-chave aí. Pronto. Hierárquico.
relação de coordenação e subordinação. É uma hierarquia. Uma relação de coordenação e subordinação. Uma relação de coordenação e subordinação. Relação de coordenação e subordinação. Como é que o poder hierárquico se expressa? Vamos lá, anotem aí. Dar ordens, fiscalizar, dar ordens, fiscalizar, controlar, aplicar sanções. Aplicar sanções. Aplicar sanções. Certo? Beleza? Então, ó, o que é que o poder hierárquico diz? O poder hierárquico diz que nós temos um ente superior e esse ente superior faz o quê? Coordena os seus subordinados. Então, se você tem um prefeito, por exemplo, esse prefeito coordena os secretários. Você tem um presidente da República, ele coordena os seus ministros. Você tem um governador, ele coordena os seus secretários de Estado. Então, há uma relação aí de subordinação e coordenação. Você tem a sua esposa, ela manda no marido. Né? É uma relação óbvia, né? Do que é reiterado em todo lugar. Indiferente, veja bem, agora olha, guardem bem o que eu vou dizer. Presta atenção. O poder hierárquico, o poder disciplinar, eles atuam dentro da esfera da administração pública. Vamos lá. Dentro da esfera da administração pública. Não, o poder hierárquico, todos aqui. Eu vou explicar. Bota assim, poder hierárquico e disciplinar. Bota só os dois. Hierárquico e disciplinar. Dentro da esfera da administração pública. Por quê? Bote aí, disciplinar, aplicação de sanções. No poder disciplinar, aplicação de sanções, barra penalidades. Aplicação de sanções, barra penalidades. Então, ó, o poder disciplinar aplica sanções e penalidades. Aplica sanções e penalidades. Os dois, pessoal, aplicam sanções e penalidades. Você viu que no hierárquico a gente colocou que o hierárquico também fiscaliza, aplica sanções? Agora a gente não está repetindo que o poder disciplinar também? Não é? Não confunda isso com o poder de polícia. O poder de polícia, ó, condiciona, restringe o exercício de atividades, ou seja, fora da administração pública. Entendeu? Enquanto que o hierárquico e o disciplinar atua dentro da administração pública, o poder de polícia atua em atividades privadas. Vamos lá, vou dar um exemplo. No momento em que há uma exoneração de um servidor público, nós não estamos aplicando o poder hierárquico e o disciplinar? Não é? Por quê? Porque você está atuando para dentro da esfera da administração pública. Mas, se a vigilância sanitária, que é um órgão da administração pública, vai num restaurante e interdita aquele restaurante, nem é hierárquico, nem é disciplinar, é poder de polícia. Por quê? Porque aquele restaurante não é um órgão da administração pública, é um órgão privado. Condiciona e restringe o exercício de atividades privadas. Nesse caso, é poder de polícia. Entenderam? Então, veja. O poder de polícia condiciona e restringe o exercício de atividades privadas. E no poder regulamentar, anotem aí uma observação. Uma observação. Escreva. Regulamenta, barra, organiza.
regulamenta, barra, organiza, barra, determina. São características do poder regulamentar. Regulamenta, organiza, determina. Pronto. Vejam bem. Que é bastante comum, pessoal. Bastante comum. Bastante comum. É questões de carreiras policiais vir dizerem, ó, esse poder de polícia tem alguma coisa a ver com direito penal? Não, tem alguma coisa a ver com a polícia militar, com a polícia civil? Pessoal, o poder de polícia aqui não é no sentido de que vai estar lá armado. Não, é uma atividade no sentido de a administração pública condicionando e restringindo o exercício de uma atividade privada. A administração pública chega num restaurante e interdita aquele restaurante. Vigilância sanitária. Vai o IMA e aplica uma multa sobre uma área que foi desmatada. Aplica uma multa ao proprietário daquela área. Ali está acontecendo o quê? Um poder de polícia, ou seja, o administrador público está em uma área privada e aplicando uma multa. Tá certo? Beleza? Diferente do poder hierárquico e do disciplinar, que nós temos aqui uma situação dentro da administração pública. Ou seja, você aplica uma sanção para pessoas que representam a administração pública, dentro da esfera da administração pública. Beleza. Por fim, vamos falar sobre a lei de licitações, e aí eu fico satisfeito para que a gente consiga responder as questões. Ó, a lei de licitações, a lei 8666 de 93, não acreditem nas histórias que contam por aí, dizendo que é uma lei difícil, que vai morrer, que é a lei do cão. Tudo balela. Tudo balela. Eu acho que esse era o copo do professor. Tudo balela. Na verdade, o que acontece se trata de uma lei extensa, e você precisa fazer a análise dela com responsabilidade e com estratégia. Nós vamos ter aqui a oportunidade de esmiuçar a lei de licitações e contratos do início ao fim. E aí vocês vão ver que não é esse bicho de 7 cabeças que eles fazem, não. Mas veja só. É preciso que agora, por hoje, a gente já se atente a alguns pontos extremamente importantes. Vamos lá. A lei de licitações e contratos, a lei 8666, deve obedecer ao que determina os princípios da administração pública. Ao LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, e... Pessoal, eficiência é efetividade? Cuidado. Eficiência é eficácia? Então, ó, aconteceu muito na prova recente essa confusão, onde ele queria colocar eficiência, botava eficácia e queria pegar você no erro. Então, atentem para isso. Vamos lá. LIMP é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A lei de licitações e contratos, a lei 8666, deve obedecer a esses princípios que regem a administração pública. A lei de licitações e contratos visa exatamente a escolha de uma proposta mais... Mas essa proposta mais vantajosa pode violar a legalidade? Não pode. Ainda que ela seja a mais vantajosa, deve ser a mais vantajosa respeitando a lei. Tá certo? A lei de licitações e contratos se aplica à administração direta, se aplica à administração indireta, se aplica a empresas públicas, se aplica à sociedade de economia mista, em todos os poderes, seja no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. Então, a Câmara de Vereadores, se quiser comprar determinado produto, tem que licitar. O Tribunal de Justiça de Alagoas, se quiser comprar determinado produto, tem que licitar. A Prefeitura de Maceió, se quiser comprar algum produto, tem que licitar. Por quê? Porque todos os poderes devem obedecer à Lei 8666. Tá certo? Pronto. Quer que, além dos princípios do LIMP, você precisa conhecer... Alguém falou para ele, foi? Da água? Não? Adivinhou. Hã? Força do pensamento. Força do pensamento, ó. Incrível, não foi nem 10 minutos. Vinculação ao instrumento convocatório e o julgamento objetivo. Muito obrigado, meu amigo. Que conexão. Então vejam só.
além do limp, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, nós também temos que obedecer a princípios específicos da licitação e contratos. São eles: vinculação ao instrumento convocatório. Então, presta atenção. Não caiam na onda. Não é vinculação ao edital. É vinculação ao instrumento convocatório. Por quê? Mas por quê, professor? O edital não é um instrumento convocatório? É. Mas tem licitação que não tem edital. Por exemplo, uma modalidade de licitação é a modalidade convite. Na modalidade convite, existe edital? Não. Existe carta convite. Então, veja, o nome do instrumento convocatório é outro. Então, atentem. O nome do princípio é vinculação ao instrumento convocatório. E esse instrumento convocatório pode ser uma convocação, um edital, uma carta convite. Certo? E aí, vinculação ao instrumento convocatório. Significa que não pode a administração pública, no meio da licitação, dizer algo diferente do que estava prescrito nele. Então, vamos lá. Se durante a licitação houve exigência de 5 certidões, no momento da licitação exigiram 10. Não pode. Da mesma forma serve para um lado, da mesma forma serve para proteger a administração. Isso serve tanto para proteger o candidato, como também proteger a administração. Para que o candidato não queira exigir mais do que está previsto no edital, bem como a administração não possa exigir mais. Também menos. Nem exige mais, nem exige menos. Nenhum dos lados. Então, a vinculação ao instrumento convocatório serve exatamente para isso, para garantir a segurança desde o início do procedimento licitatório até o fim. Tá certo? O julgamento objetivo. Isso significa que não pode haver privilégios. Você não pode dizer algo, chegar no meio da licitação dizer que não era assim, chegar no fim dizer outra coisa diferente. A administração pública não pode ser contraditória. Então, julgamento objetivo, botem aí na frente. Vedação a comportamentos contraditórios. Vedação a comportamentos contraditórios. Vedação a comportamentos contraditórios. Eita, caiu. Vedação a comportamentos contraditórios. Vedação a comportamentos contraditórios. Isso tem um termo, pessoal, que é o venire contra factum proprium. Né? Significa exatamente isso. Vedação a comportamentos contraditórios. Pronto. A licitação também deve priorizar a igualdade. Igualdade. Ou seja, todos devem concorrer em situação de igualdade. Por isso, tem aqui, marcas e um X. É proibido que a licitação diga, vamos fazer uma licitação de vaso sanitário e tem que ser a Elizabeth. Não pode. Só aquele ME e EPP. Vou chegar lá. Agora veja bem. Marcas proibidas. Né? Não pode haver essa exigência. Professor, tem uma exceção a isso? Tem. Exceto se for para padronizar. Vamos lá. Aqui a gente está com as cadeiras todas iguais, né? Todas verdinhas, o mesmo estilo. Então, se o administrador público tem uma escola, e aí ele quer comprar carteiras para aquela escola, e todas as salas têm a mesma cor e o mesmo formato, ele pode determinar no edital que a contratação daquelas carteiras deve obedecer a tal marca e tal cor. Por quê? Porque o objetivo dele ali é padronizar. É para evitar que fique de forma desorientada, desorganizada. Tá certo? Então, igualdade. As marcas são proibidas, exceto para padronizar. Qual é outro ponto que você precisa estar atento quando a gente fala de igualdade? O princípio da igualdade ele é meio que mitigado nas licitações quando nós falamos de ME e EPP. O que é ME? E EPP? Microempresas e empresas de pequeno porte. Microempresas e empresas de pequeno porte. Pessoal, chegou-se à conclusão de que era preciso, nos editais de licitação, facilitar um pouco mais a vida de quem é ME e de quem é EPP,
porque senão elas nunca iam ganhar quando concorresse com empresa de grande porte. E aí você, ajudando essas empresas MEs e EPPs, você está ajudando que o comércio local se desenvolva. Você está ajudando o Zezinho, o cara que tem um negócio, que vive daquele negócio. Você ajuda que o desenvolvimento local aconteça. Por quê? Porque essa pessoa vai contratar com o poder público e dessa forma vai ter uma fonte de renda fixa, né? E evitar dessa forma o favorecimento a empresas de grande porte que às vezes nem tem sede na própria cidade. Então, o que a ME e a EPP visa, aqui, quando eu falo de igualdade, é que em determinadas licitações há o favorecimento. A grande maioria, hoje, depois que isso passou a ser regulamentado, hoje quem é ME e quem é EPP tem um favorecimento. Nós vamos falar de percentuais, vamos falar tudo numa aula específica sobre isso, tá certo? Então, ME e EPP, micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte, têm favorecimentos, mitigando, portanto, o princípio da igualdade. Por quê? Porque ela tem um favorecimento em detrimento de outras, tá certo? Licitações